Olá, amantes das histórias sacras. Bem-vindos de volta a mais uma história incrível que o Divino nos reservou. Hoje mergulhamos em um tema intrigante que ecoa pelas páginas da Bíblia: os samaritanos. Por que eram tão odiados? Este é um capítulo fascinante e significativo que revela as complexidades das relações entre as pessoas naquela época. Antes de começarmos esta jornada de descoberta, se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos exclusivos que preparamos para você. Agora, vamos desvendar os mistérios por trás do ódio aos samaritanos. Você já ouviu falar dos samaritanos? Este povo era considerado uma das maiores abominações pelos judeus e frequentemente evitado até por estrangeiros. Mas qual é a origem desse ódio? O que fez os samaritanos serem tão desprezados pela sociedade da época? É o que você descobrirá no vídeo de hoje. O termo bom samaritano é frequentemente usado para descrever alguém que ajuda os outros, mas poucos realmente sabem quem eram os samaritanos na Bíblia. Os samaritanos eram um grupo de pessoas que viviam na região de Israel após a conquista síria. Eles sobreviveram até o tempo de Jesus e ainda existem em números limitados hoje. A Bíblia conta várias histórias sobre os samaritanos, e o ódio entre judeus e samaritanos é um problema recorrente nos evangelhos. Para entender a origem dos samaritanos, é necessário voltar aos dias dos reis de Israel. Após o rei Salomão governar os israelitas, seu filho Roboão tomou ações imprudentes no século X, o que levou à corrupção e ao pecado em ambos os reinos, apesar dos avisos do profeta enviado por Deus. Como resultado, Deus anunciou que eles seriam conquistados por outros povos. O reino do norte era pior que o do sul, com uma linha de governantes ímpios. Em 722 a.C., o reino do norte de Israel caiu para os assírios, e muitos israelitas foram levados para a Síria como cativos, mas alguns permaneceram na terra e se casaram com estrangeiros. Essas pessoas meio judias, meio gentias, ficaram conhecidas como samaritanos. Em 586 a.C., o reino do sul de Judá caiu para o Império Babilônico, quando as muralhas de Jerusalém foram violadas, o templo foi destruído e as muralhas da cidade derrubadas. Os primeiros registros bíblicos dos samaritanos são encontrados nos livros de Esdras e Neemias, que datam do século V a.C., quando o Império Persa substituiu a Babilônia como uma potência regional. Neemias, um judeu, obteve permissão do rei persa para reconstruir Jerusalém, mas os samaritanos locais se opuseram e criaram problemas para Neemias e sua equipe de trabalho. Neemias 4:14 descreve esse conflito, que foi o início de um longo período de inimizade entre judeus e samaritanos. Nos tempos antigos, Samaria era a capital do reino do norte de Israel. Após a queda de Israel, a região de Samaria estava localizada no centro do que costumava ser o reino do norte. Durante o tempo de Jesus, Samaria ficava entre a Galileia ao norte e a Judéia ao sul. Atualmente, a região de Samaria está localizada no norte da Cisjordânia, onde alguns poucos samaritanos ainda vivem e seguem sua fé baseada no Pentateuco e no Monte Gerizim. Por que os samaritanos eram tão odiados no tempo de Jesus? Os samaritanos eram amplamente desprezados pelos judeus devido a vários fatores. Primeiro, eles eram considerados uma mistura de israelitas espiritualmente corruptos e estrangeiros pagãos que haviam criado uma religião que os judeus consideravam heresia. Os samaritanos tinham seu próprio centro de adoração no Monte Gerizim
e sua própria versão única dos 5 livros escritos pelo Pentateuco, enquanto rejeitavam os escritos dos profetas e tradições judaicas. Além disso, os samaritanos se consideravam os verdadeiros descendentes de Israel e preservadores da verdadeira religião, enquanto consideravam o Templo de Jerusalém e o sacerdócio levítico como ilegítimos. Quando os judeus voltaram para reconstruir Jerusalém, os samaritanos se opuseram aos esforços de reconstrução, o que levou a mais hostilidade à medida que as duas seitas se estabeleciam na terra, em oposição uma à outra. Para os judeus, um samaritano era mais desprezado do que um gentio, pois os samaritanos eram vistos como mestiços que contaminaram a verdadeira religião. Essas diferenças históricas e teológicas criaram uma divisão profunda e duradoura entre judeus e samaritanos no tempo de Jesus. Quem era o bom samaritano? Jesus frequentemente ensinava de maneira mais espiritual através de parábolas ou histórias. Uma de suas parábolas mais famosas é a do bom samaritano, encontrada em Lucas 10, 25, 37. Um especialista na lei se levantou para testar Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Quando Jesus devolveu a pergunta a ele teve que dizer que a lei afirmava que uma pessoa deveria amar a Deus e amar seu próximo como a si mesmo. No entanto, o especialista confuso queria se justificar e perguntou quem era seu próximo. A isso, Jesus respondeu com uma parábola. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por ladrões. Eles o despiram, o espancaram e foram embora, deixando-o meio morto. Aconteceu que um sacerdote estava descendo pela mesma estrada e, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Da mesma forma, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, enquanto viajava, chegou onde o homem estava e, ao vê-lo, teve piedade dele. Ele foi até ele, enfaixou suas feridas, derramando óleo e vinho. Então ele colocou o homem em seu próprio jumento, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, ele tirou 2 denários e os deu ao dono da hospedaria, dizendo: "Cuide dele, e quando eu voltar, eu te reembolsarei por quaisquer despesas extras que você possa ter." Lucas 10, 35. O bom samaritano, então, não era uma pessoa real. Ele era um símbolo. Um homem religioso queria limitar quem era seu próximo e, assim, justificar-se. Em vez disso, Jesus mudou a questão. Ele usou o pano de fundo do ódio dos judeus aos samaritanos para mostrar que todos eram seus próximos, mesmo aqueles considerados inimigos. Jesus perguntou: "Qual destes você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões?" O especialista da lei respondeu: "Aquele que teve misericórdia dele." Jesus lhe disse: "Vá e faça o mesmo." E quando Jesus encontrou uma mulher samaritana, em uma de suas viagens, Jesus passou pela Samaria e parou perto de um poço para descansar. Uma mulher samaritana veio buscar água e Jesus pediu a ela que lhe desse um pouco de água. A mulher ficou surpresa, pois judeus e samaritanos não interagiam, mas Jesus lhe ofereceu água viva que saciaria sua sede espiritual. Durante a conversa, Jesus falou sobre a vida pessoal dela e como ela havia tido vários maridos. A mulher ficou impressionada com a sabedoria de Jesus e perguntou qual era a forma correta de adoração, se era para os judeus ou para os samaritanos. Jesus respondeu que o importante era adorar a Deus em espírito e em verdade. A mulher então percebeu que Jesus era um profeta e mencionou que esperava a vinda do Messias. Jesus disse a ela que ele era o Messias, o que levou muitos samaritanos a acreditarem nele. A conversa com a mulher samaritana mostrou que Jesus
Veio inaugurar uma nova era, na qual a forma correta de adoração não seria mais limitada a um local específico ou tradição, mas sim um relacionamento pessoal com Deus, em espírito e em verdade. Jesus teve muitas interações com os samaritanos porque ele se importava com todos, especialmente os pobres e marginalizados, mesmo que o mundo os rejeitasse. Jesus os aceitou e não se importou com a opinião dos líderes religiosos. Ele ensinou que o Evangelho é para todos, não apenas para os justos, mas também para os pecadores que precisam se arrepender. A história dos samaritanos é difícil, pois eles foram oprimidos e odiados pelos judeus devido à sua religião mista e idólatra. No entanto, o Evangelho trouxe esperança a Samaria, e os crentes espalharam a mensagem por todo o mundo após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Quando Filipe pregou em Samaria, muitos foram curados e a cidade se encheu de alegria. A história de Samaria nos lembra que não importa quem somos ou de onde viemos, podemos encontrar boas novas através de Jesus Cristo. E assim concluímos outra jornada fascinante pelas histórias da Bíblia, desvendando o enigma dos samaritanos e por que eles eram tão odiados. Espero que você tenha gostado desta exploração e encontrado insights valiosos. Se você gostou do vídeo e quer continuar recebendo conteúdos como este, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e familiares e, claro, se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para ser o primeiro a receber nossas atualizações. Obrigado por fazer parte desta comunidade de exploradores da palavra. Até a próxima, e que a paz e a sabedoria estejam com todos vocês.